A possibilidade de alianças entre brancos e negros e aborígenes, bem como o medo dessa união na imaginação da classe dominante europeia, tanto na sua terra quanto nas plantações, estava constantemente presente. Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Eu estou aqui, Fernanda Carlos Borges, para a gente dar continuação à leitura, né, que a gente está fazendo sobre o livro O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Aí ela diz que o sistema das plantações foi decisivo para o desenvolvimento capitalista, não somente pela imensa capacidade de mais trabalho que se acumulou a partir dele, mas também porque estabeleceu um modelo de administração do trabalho, de produção voltada para a exportação, de integração econômica e de divisão internacional do trabalho, nas plantações coloniais, né? Onde o trabalho explorado era um trabalho escravo, escravizado. Então, ela vai explicar para a gente, né, como que esse trabalho escravizado ele era um não trabalho, e ele era um trabalho, então, tão oculto como o trabalho das mulheres, que ficava oculto também, né? Então, ela diz assim, que o capitalismo só pôde se desenvolver em função do ocultamento do trabalho dessas multidões de mulheres na Europa, no continente europeu, e de homens e mulheres escravizados no continente colonial americano, né, de todas as Américas. A escravidão, assim como a caça às bruxas, foi um imenso laboratório para se experimentar em métodos de controle do trabalho que logo foram importados à Europa. A escravidão afetou também os salários e a situação legal dos trabalhadores europeus, pois não pode ser coincidência que só quando terminou a escravidão é que os salários na Europa aumentaram consideravelmente e os trabalhadores europeus conquistaram o direito de se organizarem. O que ela está querendo dizer é que a escravidão nas Américas não favoreceu a vida do trabalhador do continente europeu. Isso favoreceu o grande capital, a classe capitalista. E aí ela vai explicar como que foi quando acabou a escravidão que os trabalhadores europeus puderam se organizar enquanto trabalhadores e conquistar mais direitos, inclusive o aumento do próprio salário. Então, isso é muito importante, né? A escravidão não favoreceu a vida do povo europeu, favoreceu a vida do capitalista. E aí a gente consegue entender também como que a colonização, né, foi tão cruel do ponto de vista do capital, mas que internamente, nas relações de classe, nas contradições do próprio capitalismo, o povo ali se organizou, começou, lutava contra a exploração do trabalho no próprio continente, né? Então, quando a gente fala, pô, a politização do povo europeu, que tem consciência dos seus direitos, tem. Eles têm muita história de luta, história de conquista, e a luta deles não é a mesma que a luta do capital, explorando o próprio povo e explorando também as colônias. Mais as colônias. Aí ela conta que a intensidade da luta antifeudal foi o que instigou a nobreza menor e os comerciantes a buscar a expansão colonial e os conquistadores saíram das fileiras dos inimigos mais odiados da classe trabalhadora europeia. Então, o que ela está dizendo, ela está dizendo o que eu acabei de dizer, né? Que produziu na expansão colonial não foi o povo, foi a nobreza, assim, desgastada e tentando desenvolver recursos e estratégias contra a luta antifeudal do povo, e os comerciantes ricos se juntaram e começaram o processo colonial como uma forma de resistir à luta do povo, né? A luta antifeudal do povo. Aí ela comenta que também é importante lembrar que a conquista colonial favoreceu as classes dominantes a prata e o ouro que elas usaram para pagar os exércitos mercenários que derrotaram as revoltas urbanas e rurais do continente europeu e que nos mesmos anos em que os aroaques, astecas e incas eram subjugados, os trabalhadores e trabalhadoras na Europa eram expulsos de suas casas, marcados como animais e queimadas como bruxas. É preciso entender as relações de poder do capitalismo para poder entender a expansão colonial. Então, não é europeus contra americanos,
Não são europeus contra indígenas, não são europeus contra africanos, né? É o capital europeu contra os exploráveis em todos os continentes. Então, focar nessa relação de poder do capital contra o povo. Porque, assim como estava havendo crueldade, matança, exploração, violência no território nas colônias, também estava havendo isso, né? Trabalhadores e trabalhadoras expulsos das suas casas, lá no continente europeu, marcados como animais e queimadas como bruxas. Então, com isso, ela disse que a gente não pode supor que o proletariado europeu foi cúmplice do saque das Américas. Ela foca, então, na nobreza e nos grandes comerciantes. Aí ela conta que a própria nobreza não confiava na cooperação das classes baixas no processo de dominação colonial. Então, isso é muito interessante, porque a nobreza não permitia que espanhóis pobres, ou seja, a classe proletariada e lá destituída, né, de poder, embarcasse para o continente americano. Eles proibiam. Aí ela conta que somente 8.000 espanhóis imigraram legalmente à América durante todo o século XVI, dos quais o clero representava 17%. Então, eles controlavam quem poderia vir ou não, porque a nobreza, né, e os grandes comerciantes, eles não acreditavam que as classes baixas iam cooperar com as violações coloniais, que podiam se aliar, na verdade, ao povo colonizado, né? E aí ela vai contar um pouco sobre isso. Ela diz até mesmo posteriormente as pessoas foram proibidas de formarem assentamentos no exterior de forma independente, ou seja, sem controle deles, né? Sem controle do capital, devido ao temor de que pudessem colaborar com a população local. Então, aqui, de novo, operários do mundo inteiro, univos, né? Operários e excluídos. Aí ela diz que para a maioria dos proletários, durante o século XVII e XVIII, o acesso ao Novo Mundo foi realizado por meio da servidão por dívidas e pelo degredo. A punição, o que era o degredo, então, né? A punição que as autoridades inglesas adotaram para livrar o país dos condenados, dissidentes políticos e religiosos, e uma vasta população de vagabundos e mendigos geradas por causa dos cercamentos, né? O que é o cercamento? A destituição de terra lá no continente europeu. Tá, isso no século XVII e XVIII. Aí ela explica que a atração que o Novo Mundo exercia era tão forte que a visão da nova sociedade que ela oferecia, aparentemente, influenciou o pensamento político do iluminismo. Então, era a ideia desse novo mundo, dessa nova sociedade, né, que inspirava utopias iluministas, né? Contribuindo para a emergência de um novo sentido da noção de liberdade, como, por exemplo, a ausência de um amo, uma ideia que antes era desconhecida para a teoria política europeia. Então, olha, o novo mundo, esse mundo das colônias, inspirava os filósofos iluministas a respeito de uma sociedade onde liberdade significava não estar submetido a um senhor, a um amo, né? Isso a partir do século XVII, XVIII. As colônias americanas poderiam favorecer a reconstrução daquela experiência que já não havia mais no continente europeu, das terras comunais, das terras comuns. Mesmo aqui no Brasil, a gente conhece muitas histórias, né? Que alguns desses homens que vieram, eles se integraram às tribos indígenas e foram viver com eles, confirmando a desconfiança que a nobreza teve no início de que o povo europeu poderia se juntar com o povo das colônias, né, que estava sofrendo o processo de colonização. Quando eles eram pegos, eles eram tratados como traidores e executados. Então foi preciso um trabalho de persuasão, de convencimento, de terror muito grande para evitar que o povo pobre que vinha para as colônias se juntasse com o povo colonizado contra o capital, né? Contra a nobreza e os grandes comerciantes. Então, de fato, começou a acontecer isso, e aí ela vai explicar aqui, né? E aí ela vai explicar aqui nesse livro como que se foi produzindo, então, esse distanciamento entre o proletário europeu que vinha para cá, e para cá, quando eu digo Américas, né, estou falando do Brasil,
que não se juntasse aos indígenas e que não se juntasse aos escravizados. Então, teve um processo para que se separasse essas pessoas por meio de ideias racistas, de ideologias racistas. Mas a gente já chega lá, né? Machistas e racistas, porque esse livro dela que vai explicar como que o machismo e o racismo andam juntos, né? Aí ela diz que esse destino, né, de serem tratados como traidores e executados foi o que aconteceu com alguns colonos ingleses nos Estados Unidos, na Virgínia, que quando foram pegos, depois de terem fugido para viver com os indígenas, foram condenados pelos conselheiros da colônia a serem queimados, quebrados na roda, aquela roda que vai esticando, né, que onde a bruxa era colocada também, enforcados ou fuzilados. Então, houve o uso de uma força e de uma violência muito extrema para evitar essa exploração, para evitar essa aproximação entre todos os explorados, né? A possibilidade de alianças entre brancos e negros e aborígenes, bem como o medo dessa união na imaginação da classe dominante europeia, tanto na sua terra quanto nas plantações, estava constantemente presente. E no final do século XVIII, as fronteiras raciais foram irrevogavelmente traçadas. Então, aqui, ela vai dizer como que a construção do racismo, ou a construção de fronteiras raciais legalmente construídas, serviram para separar os proletários, né? O povo trabalhador, seja ele o trabalhador europeu, o trabalhador europeu imigrante, os indígenas, os aborígenes, né? E o povo negro, o povo africano das colônias. Então, ela conta que na década de 1640, a acumulação de um proletariado escravizado nas colônias do sul dos Estados Unidos e do Caribe foi acompanhada pela construção de hierarquias raciais, frustrando a possibilidade deles se combinarem, deles se juntarem. Foram aprovadas leis que privam os africanos de direitos civis e que anteriormente lhes havia sido concedidas, como a cidadania, o direito de portar armas e o direito de fazer declarações ou buscar ressarcimentos perante o tribunal pelos danos que pudessem sofrer. Eles tinham essas leis e eles perderam, que são marcos de hierarquias raciais que foram introduzidas nas colônias. Aqui um exemplo dos Estados Unidos. O momento decisivo se deu quando a escravidão foi transformada em condição hereditária e foi dado aos senhores de escravos o direito de espancar e matar aqueles que eram os escravos, os escravizados. Além disso, os casamentos entre negros e brancos foram proibidos. E também uma coisa muito importante para fazer uma distinção racial que separava o povo, né, desunia o povo, foi que foi eliminada a servidão dos brancos por dívidas. Porque havia essa possibilidade nos Estados Unidos. Um branco poderia ser escravizado por dívida, substituía pagar dívida pela situação de servidão. Então, isso foi eliminado. Então, o que aconteceu? Como resultado, né, negro ficou igual a escravo e branco ficou igual a livre. Então, eu vou ler aqui o trechinho onde ela conta isso. No final do século XVIII, as colônias da América do Norte haviam passado por uma sociedade com escravos para uma sociedade escravista. E a possibilidade de solidariedade entre africanos e brancos havia sido seriamente enfraquecida. Por quê? Porque branco das colônias tornou-se não apenas uma distinção de privilégio social e econômico, que servia para designar aqueles que, até 1650, tinham sido chamados de cristãos, e depois de ingleses ou homens livres. Então, branco é o cristão, inglês, homem livre. E o negro é o escravo, naturalmente o escravo. Aí, a partir de então, não se pode mais pensar que branco é igual pessoa não livre. Então, isso criou uma hierarquia racial que não havia, mesmo havendo escravidão. Então o racismo, essa hierarquia, esse processo de divisão do povo trabalhador, ele foi assim sutilmente e milimetricamente construído. E é isso que nós, feministas, pessoas dos movimentos negros, tentamos desconstruir, né, desfazer.
Aí ela conta que negro, as palavras negro e africano passaram a ser sinônimos de escravo, até o ponto de as pessoas negras e livres, que ainda representavam considerável parcela da população norte-americana durante o século XVII, se viram forçadas, mais adiante, a provarem que eram livres, porque na imaginação não se concebe mais negro como homem livre, africano como livre, ficou associado diretamente, mesmo que houvessem muitas pessoas que tivessem conquistado a liberdade, né? Pessoas africanas negras que tivessem conquistado a liberdade já lá no século XVII. Então, isso é a construção de um imaginário hierárquico racista, que pressupõe um lugar específico para pessoas brancas e negras, e que divide os trabalhadores nesse privilégio, nesses privilégios simbólicos, que também são privilégios de que lugar pode ocupar na vida social, né? Ela vai explicar que, com a institucionalização da escravatura, que veio acompanhada por uma diminuição da carga laboral para os trabalhadores brancos e por uma queda no número de mulheres vindas da Europa como esposas para os fazendeiros, a situação mudou drasticamente. Fosse qual fosse a origem social, as mulheres brancas ascenderam de categoria, ou dadas em casamento dentro das classes mais altas do poder branco. Então, aí também se divide, né, a mulher que fica aprisionada dentro de uma casa, né, servindo ao marido, assim, asinha, com papel privado, né, muito específico, também ocultado, e a mulher negra, a mulher preta africana, que é uma trabalhadora cujo trabalho também é ocultado, mas na situação explícita de escravidão e de hierarquia racial. Nas colônias, as mulheres brancas também tornaram-se donas de escravos, né? E entre esses escravos, muitas eram mulheres, que eram as empregadas para realizar o trabalho doméstico, que assim, então, não fazia. E aí ela enfatiza, a Silvia Federici, que esse processo não foi automático. Foi algo que foi, assim como o sexismo, minuciosamente legislado e imposto. Então, não foi espontaneamente. Teve decisões políticas, legislativas, impostas para criar essas divisões entre os trabalhadores e entre as mulheres. E aí, então, ela diz que, dentre as proibições mais reveladoras, devemos, mais uma vez, levar em conta que o casamento e as relações sexuais entre negros e brancos foram proibidos, ou seja, foi legislado, não pode. E assim, então, se divide a classe, assim se divide os proletários entre brancos e negros, criando uma hierarquia e uma distinção de um privilégiozinho branco, ao qual o trabalhador branco também se apoia, vide classe média brasileira. Então, ela vai dizer que leis aprovadas em Maryland e na Virgínia, nos Estados Unidos, né, na década de 1660, fizeram com que mulheres que casaram com homens negros fossem condenadas e os filhos delas foram escravizados para sempre. Elas perderam seus filhos para a situação de escravidão. E ela vai dizer, Silvia Federici, que uma lei como essa é prova que houve uma criação sistemática, planejada, de cima para baixo, de uma sociedade segregada e racista, e que as relações íntimas entre negros e brancos deveriam ser efetivamente bastante comuns, ou seja, essa aproximação entre brancos e negros nesse ambiente do proletariado, né, do trabalhador comum, era muito mais próxima do que se podia imaginar. Elas, por que era muito mais próxima do que se pode imaginar? Bom, elas, se é preciso fazer uma lei para separar brancos e pretos, e essa lei resultar em punições severas, é porque havia, de fato, uma unificação de todos os trabalhadores contra os abusos do capital. Então, essas leis foram servindo para separar o que estava unido, né? Inclusive, recorreu à escravização perpétua desses filhos mestiços. Quando foram aprovadas, na década de 1660, a caça às bruxas na Europa estavam chegando ao seu fim, mas nas colônias inglesas, que logo se tornariam os Estados Unidos, todos os tabus que rodeavam as bruxas e os demônios negros estavam sendo revividos, dessa vez à custa dos homens negros. Então, o que ela está dizendo, olha, esse mesmo terror que foi
exercido contra as mulheres na Europa. Quando na Europa começou a minimizar um pouco, nas colônias veio com toda a intensidade essa associação dos africanos com o demônio, as religiões africanas com coisa do demônio, e aqui no Brasil a gente sabe bem o que é isso, isso é uma coisa viva, ainda hoje, né? Associar o povo negro a conexões com coisas demoníacas do diabo e tal. Aí ela explica que na América Hispânica, América Espanhola, né, que aqui os nossos vizinhos do Brasil, e a, e a, e a, e a América Central, a segregação por raças foi apenas parcialmente bem sucedida, devido à migração, à diminuição da população, às rebeliões indígenas e à formação de um proletariado urbano branco sem perspectivas de melhora econômica e, portanto, propenso a se identificar com os mestiços e mulatos mais do que com os brancos de classe alta. Então, aqui na América do Sul, a gente vê que esse conflito ainda está em andamento, né? Então, de fato, a gente vê muitos partidos, muitos políticos e muitas vitórias políticas que resultam, né, dessa aproximação entre o proletariado urbano branco com os povos mestiços, os indígenas, numa luta comum, né, contra a classe capitalista, mas a gente também vê uma classe média branca identificada com o capitalista, né? Bom, gente, então por hoje é isso, tá? Então explicar como que foi assim sistematicamente produzido por meio de recursos legais, né, por meio de imposição de leis, uma divisão na classe proletária nas colônias, né? Quando no início do processo colonial a classe capitalista sabia que uma aproximação entre os proletários do mundo seria algo fácil de acontecer. Quem quiser vir estudar comigo nos meus grupos de estudos, no curso de extensão, me manda um e-mail para fernandacarlosborges.gmail.com. E também você pode visitar a tendafilosofia.edplataforma.com, que a gente está com uma promoção incrível, porque eu vou renovar os cursos da plataforma e você... Então, a gente está fazendo assim um bota fora inacreditável, né? R$ 150 qualquer curso da plataforma. Então tá, gente. Então até semana que vem. Um grande abraço para vocês.